Bom dia para você que está chegando agora. Estamos iniciando aqui mais uma live. Aliás, iniciando e dando continuidade à live que nós começamos na quarta-feira. Então sejam bem-vindos. Olha a Angélica chegando aqui. Só um minutinho. Bom dia. Vamos chegando. Vamos entrando, vamos ficando aqui na live. Nós vamos falar hoje, mais uma vez, a respeito se o nosso inconsciente é capaz de modelar o nosso corpo. Ou seja, será que o biotipo ele também pode ser modelado pelo inconsciente, pelas feridas, pelos programas que nós carregamos? Então é sobre isso que eu venho falando há duas lives e nós vamos concluir hoje uma pequena conclusão. Claro que esse tema ele não se esgota, então nós vamos falar, será que o inconsciente pode revelar, né, o formato do nosso corpo, ou vice-versa, né, o formato do corpo pode revelar o nosso inconsciente, ou o inconsciente está relacionado com o formato do nosso corpo? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Roberto Possarli, sou psicanalista há mais de 20 anos, trabalho exatamente com essa temática nos meus atendimentos, sou especialista em leitura corporal, especialista também em psicologia da consciência, e eu tenho realizado nessa plataforma, né, desde março aproximadamente, lives todas as quartas e sextas-feiras, sempre nesse horário pela manhã, e esporadicamente alguns horários alternativos, noite, final de semana. E hoje nós vamos falar, como eu estava dizendo, tentar concluir um pouquinho o objetivo, né, tudo aquilo que eu planejei para a gente falar nas lives, a respeito de como o nosso inconsciente ele é moldado desde a infância, principalmente desde a concepção até mais ou menos 7 anos de idade, e a partir dessa idade nós apenas, né, enquanto nós não tivermos a consciência, nós apenas vamos repetir o padrão que está instalado em nossa mente. Vou fazer aqui um comparativo, uma analogia com um computador. Hoje é muito simples a gente entender, quem tem acesso a celulares, notebooks, enfim. Quando você baixa um programa no seu dispositivo, ele vai rodar todas as vezes em que você clicar, né, no ícone do dispositivo. Vamos imaginar a nossa mente. Todas as vezes em que você se vê diante de uma situação que para você é desafiadora, para você ela é complexa, existe dentro de você um programa que foi instalado. E todas as vezes em que você precisa resolver um problema, você clica, entre aspas, neste ícone que está instalado na sua mente e ali abre-se o programa. Ou seja, você vai fazer sempre as mesmas coisas para resolver o problema. E na maioria das vezes, você começa a perceber que já não tem mais resultado daquilo que você faz. E você começa a se perguntar, eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Por que agora não está dando certo? Porque entraram na sua vida, na minha vida, outras dinâmicas, outros processos, outras realidades, outras paisagens emocionais, e a gente não atualizou o programa. Então o nosso programa, o nosso software está desatualizado. Da mesma forma que um celular com seus aplicativos, a gente precisa atualizar, e a atualização muitas vezes vem automática, né? A gente precisa atualizar. E quando eu falo atualizar o nosso software, eu estou falando da tomada de consciência do nosso processo. Muitas vezes, e na maioria das vezes, o que eu tenho observado é uma multidão de adultos agindo do ponto de vista emocional como se fossem crianças. Por quê? Porque todas as feridas despertadas ou criadas na infância, elas ainda estão dentro de um adulto
que cresceu, trabalhou, se relacionou, construiu uma vida, casou, só que do ponto de vista emocional ainda tem algumas amarras que não foi totalmente liberado, porque a tomada de consciência ainda não aconteceu. E muitas pessoas me perguntam, inclusive nas lives, tá, como que eu posso descobrir a ferida ou trauma emocional que eu carrego? Exatamente, Raquel, a nossa famosa criança interior ferida. Todo adulto tem uma criança interior ferida e esta criança sempre irá acompanhar o adulto. A diferença é que alguns adultos têm essa consciência e a maioria não tem. Agem como criança estando num corpo de adulto. Bom dia a você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando sobre se o formato do nosso corpo está diretamente relacionado aos traumas que estão no nosso inconsciente. Como assim? Nós vamos chegar lá, tá? Isso é muito bom, Raquel. Fique comigo só um pouquinho para você entender o tema que eu estou trazendo aqui para você, para a gente conversar, refletir e dialogar um pouquinho. Lembrando, né, você que está chegando aí, não esqueça de deixar aí do seu lado um bloco de anotações, caneta, lápis, porque eu vou passar algumas dicas para que você possa fazer no seu dia a dia e abrir o espaço, abrir o processo para a tomada de consciência dessa dor, dessa ferida. Todos nós temos feridas emocionais da infância. Algumas foram provocadas, outras foi apenas a minha percepção. Eu percebi, eu senti que aconteceu isso comigo. Então, dentro do nosso sistema nervoso, existem basicamente 5 sensações primárias. Sensações: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Estas 5 sensações, dependendo do grau em que a criança estava envolvida, isso se transforma em trauma, em ferida emocional. Então são sensações, na maioria das vezes, que se transformam em traumas e feridas emocionais. Existe um termo na psicanálise. Bom dia, Zilda, seja bem-vinda. Fala, meu amigo Luiz, seja bem-vindo. Então existe, obrigado Nice, um termo na psicanálise para a gente tentar diferenciar o que é patológico, o que é doença, do que é simplesmente viagem. E é muito comum, popularizou-se o nome neura, tá? Como assim neura? O que nós estamos conversando, nós estamos aqui na plataforma, todos nós, do ponto de vista da psicanálise, trazemos e carregamos as nossas neuroses. E está tudo bem. O neurótico funciona. O neurótico abre live. O neurótico conversa com você e você conversa comigo. E está tudo bem. A gente levanta, a gente acorda, a gente dorme, a gente almoça, janta, nos relaciona, vamos trabalhar, vamos estudar. E vira e mexe nós temos as chamadas crises existenciais, que todo neurótico tem. Ok. Quando você sai da esfera da neurose, você já entra na esfera. Bom dia, meu amigo Arapiraca, seja bem-vindo. Quando a gente sai da esfera da neurose, nós entramos na esfera da patologia, da doença. E aí a gente vai falar de transtorno, de síndrome, etc. Tá? Nós estamos falando, às vezes, de psicose. Tudo que eu estou falando aqui, nós não estamos falando do ponto de vista bom dia, mundão, seja bem-vinda. Nós não estamos falando do ponto de vista patológico, mas, vírgula. Porém, entretanto, todavia, se essa neurose não for devidamente encarada,
experienciada, trabalhada ou aceita, ela poderá se transformar numa patologia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A aceitação da nossa ferida emocional. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque eu vou precisar atualizar o software na minha mente para que eu possa realizar outros programas, outras atividades, outras funcionalidades. Como é que eu me desfaço de um celular, transfiro todos os arquivos desse celular para um novo celular e muitas vezes há uma certa dificuldade com o desapego. Eu preciso me desapegar de coisas que talvez já estejam ultrapassadas, que já não aceita mais atualização, que já fica travando, que a gente percebe que não é mais funcional, não está dando mais certo. Eu preciso deixar de lado e encarar as novas versões, as novas atualizações que eu preciso fazer na minha mente. Eu estou fazendo esse comparativo para ficar mais fácil do ponto de vista do entendimento, onde eu quero conduzir vocês na live de hoje, tá? Então vamos lá, nós temos 5 sensações básicas, todos nós passamos por 5 sensações básicas na nossa vida. As sensações, como eu disse, são rejeição, que vem da concepção até o nascimento, mais ou menos 10 dias de vida. E aproveito aí para lembrar vocês, vão clicando na tela aí, onde aparece o apresentador, para subir os corações, para que a plataforma entregue para mais pessoas. Vamos compartilhando esta live, que o tema é interessantíssimo. E a você que está chegando aqui agora, não esqueça de deixar do seu lado aí um bloco de anotações que eu vou passar para vocês alguns exercícios para que vocês possam reconhecer qual ferida emocional é aquela que está mais latente em você. E a partir deste exercício é o caminho para a tomada de consciência. Nós temos, então, 5 sensações básicas. Rejeição, da concepção até mais ou menos ali 10, 30 dias após o nascimento. É onde a ferida será intensificada e despertada. Quem desperta a ferida da rejeição é a figura parental do mesmo sexo que a criança. Ou seja, se você é menina e carrega o trauma da rejeição, e como é que eu identifico uma pessoa que tem um trauma da rejeição, ok? Olha aí a Karina. Sofri rejeição, minha mãe não aceitou a gravidez. Isso bate com o que eu estou falando. Karina, seja bem-vinda. A menina Karina, ela só, entre aspas, pôde ser rejeitada pela mãe, porque ela é menina. Mas como assim? Eu fui rejeitado pelo meu pai. Quem não me quis foi o meu pai. É a menina falando, a mulher falando. Bom dia, Ana. Tá, o seu pai desejava que viesse um menino. E veio a Karina, por exemplo. Tá? Mas a Karina falou que quem rejeitou foi a mãe. A mãe, na tentativa de agradar o pai, começa a pensar uma série de coisas, de ter uma série de pensamentos, que vai fazer com que a criança, ainda o feto, o embrião, etc., ainda em desenvolvimento, passa a sentir coisas. Só que ela não entende o que ela está sentindo, mas ali já tem consciência. Se já tem consciência, automaticamente também tem inconsciência, que as dores vão sendo guardadas numa caixinha que a gente chama de inconsciência. O feto, o bebezinho que está lá no útero, ele não tem ideia do que está acontecendo fora do corpo da mãe. Ele só recebe informações através da placenta. A mãe tem sensação e esta sensação chega até a placenta, que se transforma dependendo
da intensidade em sensações para o bebê. A criança nasce com essa sensação de que foi rejeitada. Mas como assim a criança nasce? A criança nasce com esse registro no inconsciente, com este programa que foi instalado. Nós estamos falando de sensação. A outra ferida que nós temos é a ferida do abandono. Quem tem a ferida da rejeição, automaticamente, ou quase que é comum, ter também a ferida do abandono. A ferida do abandono está relacionada principalmente na fase da amamentação. É o abandono afetivo, não necessariamente o abandono literal. A mãe pode estar presente dentro de casa, o pai pode estar presente dentro de casa, mas a criança sente uma ausência afetiva. Normalmente, não é regra, normalmente o filho mais velho ou o filho do meio tem a grande possibilidade de sentir-se abandonado por uma série de eventos que vão acontecer no decorrer da sua vida. Ou seja, o primeiro filho, na maioria das vezes, a mãe está aprendendo a ser mãe. A mulher está aprendendo a ser mãe porque é o primeiro. É a famosa frase marinheiro de primeira viagem. Olá, Cris. Seja bem-vinda. Bom dia, Cris. Seja bem-vinda também. Boa tarde, a Kislov. A Kislov deve estar fora do Brasil. Nós estamos falando aqui de São Paulo, 9h17. Kislov falou boa tarde. Olha aí a Patrícia, filha do meio. Né? Então, quando nós temos este processo, o filho mais velho, que ele sente que ele é um abandono afetivo, porque ele está largado no berço, ele chora, a mãe vem, quando dá, quando pode, bom dia, Johnny, e dá de mamar. A criança vai mamar, vai arrotar, etc. A mãe precisa fazer outras coisas, coloca a criança no berço e a criança volta a dormir. Acorda, chora, peito. A vira de lado, chora, peito. Mas não é o peito, não é o leite que essa criança precisa. É de carinho, é de afeto, é de cuidado, é de contato. E esta criança não tem por uma série de fatores. Outra possibilidade de eu sentir que fui abandonado, a minha mãe ficou impossibilitada por qualquer razão de amamentar. Ou porque eu nasci prematuro, ou porque eu fiquei no hospital, ou porque eu fiquei doente e fiquei internado, ou porque o leite secou, ou porque uma série de coisas, ou porque eu já conheci de mães que se recusaram a dar de mamar para o seu filho, porque o argumento que ela tinha era que se ela desse de mamar, os peitos iam cair. Eu já ouvi isso, de verdade, não estou inventando. E eu disse que os seus peitos vão cair de qualquer jeito pela ação da gravidade. Não é porque você vai dar de mamar. Mas enfim, cada um tem sua história, cada um carrega suas dores, cada um carrega as suas possibilidades de entrega daquilo que tem guardado dentro de si. Mas isso é só um detalhe. O assunto é o que está guardado no nosso inconsciente. Nós estamos falando de traumas emocionais. Aquilo, muitas vezes, o adulto ainda carrega uma criança ferida dentro dele. Né? Todo adulto tem uma criança ferida e a gente precisa realinhar essas expectativas da vida adulta com a vida infantil. Hoje nós somos adultos, temos que agir como adultos e temos que tomar consciência da nossa criança interna que está ferida, ela precisa ser curada e dar espaço para que o adulto possa surgir, tá? Então é sobre isso que nós estamos falando, tá bom? Feito isso, dito isso, a criança sente esse abandono afetivo e vem um irmão. 1, 2, 3 anos de diferença. Um irmão. Estou falando do filho mais velho. E aí vem o irmão. A criança mais velha percebe que a mãe, o pai, mudou um pouco o tratamento. Porque o foco agora é para o bebê. É claro que o foco será para o bebê. Requer mais cuidados do que você que já tem 1, 2 anos, 3 anos, por exemplo.
Se você sentiu que mesmo sozinho foi abandonado afetivamente, com a chegada do seu irmão, da sua irmã, esta ferida será mais ainda acentuada. A criança vai perceber. Ela pode não verbalizar, mas ela sente, percebe e guarda. Para mim não teve nada disso. Para o meu irmão, para minha irmã, tem. Tem carinho, tem atenção, tem cuidado, tem leite, porque o meu irmão, minha irmã está mamando na minha mãe e eu não mamei. Pode parecer somente uma interpretação equivocada da criança, mas é assim que a gente interpreta uma realidade quando a realidade não é tão clara para nós, tá? Dito isso, quem desperta a ferida do abandono na criança, eu apanhei tanto do meu irmão mais velho e quando veio mais novo, eu voltei a urinar na cama. Olha só, né? Então, quando a gente entende esses processos, Pan, a criança volta a urinar porque a criança regride emocionalmente, porque ela volta a ser o bebezinho que ela necessita de carinho, cuidado e atenção. O fato da criança voltar a fazer xixi na cama é um indício de que, do ponto de vista emocional, ela está buscando a atenção, ela regrediu emocionalmente, né? Então, colocado dessa forma, nós estamos falando de um universo como a criança enxerga. Por que eu estou enfatizando a infância? Porque após os 7 anos, a nossa vida está pautada em cima desses programas que foram instalados em nossa mente. Se eu tenho um celular com determinados programas, ele só vai rodar aqui o programa que está instalado. Não adianta eu querer abrir neste celular a plataforma do TikTok se eu não tenho o programa instalado. Não adianta eu querer abrir nesse celular outras plataformas, outras redes sociais, se o programa não está instalado. Não adianta eu simplesmente pensar, eu preciso fazer diferente, se o diferente não está consciente dentro de mim. Eu não tenho programa diferente. Eu só tenho o mesmo programa. Eu sei que eu preciso ligar para tal pessoa para resolver uma pendência que eu tenho, uma pendência de adulto. Mas dentro de mim, os programas que eu tenho me faz ter medo, porque a criança não tem recurso. E todas as vezes que eu me sinto amedrontado diante de uma situação que eu preciso resolver, eu estou falando do ponto de vista da criança. Nós regredimos emocionalmente e nos colocamos diante de uma situação como crianças. Por isso que a gente sente medo, tá? Outro exemplo. Quem tem a ferida do abandono, quem desperta a ferida do abandono é a figura parental do sexo oposto. Menino é a mãe, menina é o pai, tá? Quando nós estamos diante dessa situação, a pessoa que tem o trauma do abandono, ela vai se transformar num dependente emocional. Aquilo que ela não teve, ela vai buscando nas pessoas. Ela quer pessoas do seu lado. E aquela pessoa sociável, aquela pessoa legal, aquela pessoa bacana, aquela pessoa que conversa com todo mundo, aquela pessoa que gosta de todo mundo e todo mundo gosta dela, né? Só que aí tem um detalhe. Esta pessoa se torna uma vítima muito fácil para o que a gente chama de narcisista. Então, a maioria das vítimas dos narcisistas, e aí não vou entrar no aspecto narcisista porque tem muita coisa para a gente falar. Eu posso até programar uma live só para falar sobre narcisismo. Eu já trabalhei esse tema, é um tema riquíssimo, mas não dá para a gente aprofundar. A frase básica de quem tem o trauma do abandono é: ruim com ele ou com ela, pior sem ele, sem ela. É preferível eu ficar numa situação
onde eu não me sinta bem, onde eu não estou valorizado, valorizada, do que eu ficar sozinho, sozinha. Porque a grande dificuldade de quem tem a ferida do abandono é a solidão, é o medo. E quem tem medo é a criança que viveu um período na solidão. Quando o adulto tem medo da solidão, internamente a esse adulto tem uma criança amedrontada. Não é o adulto que tem medo da solidão, é a criança que está sentindo novamente o peso da solidão porque ela viveu um período solitária, um período sozinha, e ela não quer sentir mais essa dor. Não é o adulto que tem medo de dormir no escuro, é a criança lá que você foi, que muitas vezes era obrigada a dormir no escuro e você sentia medo, e você cresceu com esse programa instalado, e quando adulto, adulta, você tem medo de dormir no escuro. Medo de dormir no escuro não é racional do ponto de vista do adulto. Quem tem medo do escuro é a criança. O adulto, entre aspas, não pode ter, fecha aspas, medo do escuro. Quem tem medo do escuro é a criança, ok? E normalmente quem traz a ferida do abandono tem a possibilidade maior de ter medo do escuro. Saindo da ferida do abandono, aí a princesa dizendo, né, que tem medo do escuro. Quando nós estamos saindo da fase do abandono, entra um outro período na vida da criança, que é o momento do desfraude. Na maioria das vezes, ali a média de 2 a 3 anos de idade, uns antes, um pouquinho depois, mas média de 2 a 3, instala-se a ferida da humilhação. A criança não tem totalmente ainda o controle dos seus esfíncteres, mesmo sem fralda, ela vai fazer cocô e xixi fora do lugar estabelecido pelo pai e pela mãe. E isso vai gerar frustração, irritação por parte dos cuidadores, que vai direcionar toda, entre aspas, mais uma vez, me perdoe quantas aspas eu coloco aqui, a fúria direcionada para a criança, que eu acabei de limpar, eu acabei de realizar ali a limpeza, e você fez xixi, fez cocô, de novo, só pode ser para me provocar. Eu já ouvi pai e mãe dizendo isso. Ela sabe onde precisa fazer xixi e cocô, ela faz fora só para me provocar. Eu falo, não é para te provocar. Ela não tem controle ainda dos esfíncteres. Mas as pessoas não são obrigadas a entender disso, tá? Obrigado, Estelinha. Tep-tep na telinha. Vamos subindo aí os coraçõezinhos para a plataforma entregar para mais pessoas esta live. A criança, então, vai fazer cocô e xixi fora do lugar estabelecido pelo pai, pela mãe ou pelo cuidador e recebe uma carga violenta de ódio, raiva. E a criança se sente assustada, a criança se sente humilhada, porque ela vai ouvir frases que ela ainda não tem total condições de discernir o que está vindo para ela. Você não faz nada de errado, você não faz nada certo, você é uma vergonha, olha o que você faz. Você é porca, você é suja. E a criança passa a sentir-se a vergonha da família. E ela vai guardando isso. Já que aquilo que eu produzo, do ponto de vista psicanalítico, as fezes, é a primeira obra-prima de uma pessoa, quando lhe é negado ou negada esta criação, ou seja, a criança, do ponto de vista psicanalítico, está doando para o mundo a sua primeira obra, o cocô. Pode parecer estranho para muita gente que não convive com essa terminologia, mas é assim que age na cabeça da criança. Se aquilo que sai de mim é feio, é sujo, é vergonhoso, então eu não vou dar mais nada de mim para ninguém. Esta criança passa a guardar tudo dentro de si, vai para a adolescência guardando tudo dentro de si, entra na fase adulta guardando tudo para si,
esta criança vai se contrair, ela vai precisar criar um corpo denso, pesado, forte, para suportar a dor da humilhação. E eu não estou falando de obesidade. Eu estou falando de pessoas fortes, densas, pesadas, que têm um biotipo osso largo, muita carne, e você pega na pessoa, não tem flacidez, é uma pessoa muito forte, porque ela precisou de um corpo assim para suportar a dor da humilhação. E ela cresce aceitando e achando normal se colocar no lugar de todo mundo para que ninguém sinta dor. Ela está acostumada a sentir dor. Então ela vai fazer de tudo para que as pessoas não sintam a dor. E com isso ela vai guardando para si tudo aquilo que ela precisa botar para fora. Ela sente vergonha dela. Ela se transforma, na maioria das vezes, numa lixeira emocional de muita gente. Porque ela está acostumada. Ela não quer ser mais a vergonha de ninguém. Ela não quer mais provocar, tá, esse sentimento em ninguém. Então ela se guarda e, na maioria das vezes, ela implode. Ela implode. Tá? Passando por este processo, eu estou avançando porque nós temos outras coisas aqui para falar. Nós chegamos na ferida da traição. Ali 4, 5 anos de idade aproximadamente, a criança, na maioria das vezes, ela cresce, ela passa por esta fase com a seguinte sensação: eu sou amado pelo que eu faço, não pelo que eu sou. Vamos lá. Aquela criança graciosa, aquela criança desde cedo muito inteligente, aquela criança descolada, aquela criança, uma graça, todo mundo quer ficar perto. E aí o pai, a mãe, aqui não existem culpados, tá? Voltando, quem desperta normalmente a ferida da humilhação na criança é a figura materna, quase que 90% das vezes, tá? Na ferida da traição, o pai e a mãe têm orgulho de mostrar para o mundo, para as pessoas, o filho maravilhoso que eles têm. Inteligente, acima, além do seu tempo, descolado, que faz coisas que para a idade é muita coisa. Então, para onde o pai e a mãe vai, eles fazem e têm o gosto, o privilégio, a sensação, tá, de apresentar o seu filho e pedir para que o seu filho faça isso, faça aquilo, faça isso outro. É apenas um pequeno detalhe que eu estou trazendo para explicar tudo isso. E eu não estou dizendo que você errou. Uma coisa que a gente precisa aceitar: não erramos. Nós entregamos para os nossos filhos aquilo que estava dentro de nós, as ferramentas que eu tinha à disposição. Isso é um primeiro ponto. Não existe errado. Existe a ferramenta que eu tinha à disposição, que eu precisava consertar e fluir. E foi assim que nós criamos os nossos filhos. Eu sou pai. Eu sei que como pai eu errei muito, mesmo tendo esse conhecimento psicanalítico. Uma coisa é o psicanalista, outra coisa é o pai. São figuras completamente diferentes. Então, esta criança, ela vai crescendo achando, sentindo de que ela só é amada quando ela faz alguma coisa. Só que, quando ela faz alguma coisa, muitas vezes, esta criança cresce querendo outras coisas. Ela quer ser vista, ser amada, ser lembrada pelo que ela é, não somente pelo que ela faz. Esta criança percebe, sente, do jeito dela, ela não tem condições de elaborar isso, que ela está sendo manipulada. Então ela passa a manipular. Uma criança esperta, uma criança safa,
Ela olha a situação e ela vai ludibriar. Com toda a sua graciosidade, ela vai tentar manipular pai e mãe, para não se sentir manipulada. Ela vai criar regras nas brincadeirinhas com os amigos, para que ela seja a líder. Se a regra que ela criou não está contento, ela modifica a regra, porque ela não aceita perder. Ela é competitiva. E ela cresce sendo aquela pessoa competitiva. Ela cresce com aquele sentimento de que as pessoas não são confiáveis. É muito comum crianças que passam por separações, né, de pais, não é regra, mas é muito comum, a criança sente-se traída, ok? Por um ou por outro. Mas, vírgula, entretanto, todavia, quem desperta a ferida da traição, normalmente é a figura parental do sexo oposto da criança. Menino, mãe, menina, pai. Ou figuras equivalentes. Os cuidadores, mas sempre o sexo oposto da criança. Quem vai despertar esta ferida. A partir deste momento, esta criança cresce, vai para a adolescência, vai para a vida adulta, e na vida adulta ela vai correr riscos. Ela precisa fazer as coisas sem depender de ninguém. Ela não confia, ela tem dificuldade em conhecer exatamente, Arapiraca. Essas crianças já adquirem essas características de liderança, tá? Então, essas crianças, na vida adulta, terão muita facilidade para ocupar cargos de gestão nas empresas, sejam públicas ou privadas. Estas crianças, na fase adulta, são aquelas pessoas que vão trabalhar incansavelmente, exaustivamente, vão se transformar, poderão se transformar, na maioria das vezes, no que a gente conhece hoje de workaholic. Bom dia, Engel. Workaholic, viciados em trabalho. Essas crianças, em corpo de adulto, terão dificuldades em relaxar, em comemorar, em celebrar pequenas conquistas, porque elas estão em busca do grande objetivo dela. Essas crianças, no corpo de adulto, querem poder. Por que poder? Para não serem manipuladas e traídas novamente. Só que aí nós temos uma separação. Pessoas que buscam poder com essas características, né, de estar no controle para não serem manipuladas, é diferente de pessoas que estão em cargos de poder, em figuras de poder, exercendo o que a gente chama de psicopatia. Uma coisa é a criança ferida dentro de um corpo de adulto, buscando o seu lugar, buscando posições para ter poder de decisão. Outra coisa é você conviver com psicopatas que ocupam poder. Ok? Então nós temos separações. Então nós temos a figura das pessoas que simplesmente querem um lugar para que elas possam olhar e repetir a sua ferida. Por exemplo, se a criança sentiu que ela era importante somente pelo que ela faz, então na vida adulta ela vai trabalhar, ela vai prover a casa, ela vai... E aquela velha frase, o que mais que você quer de mim? Eu não deixo faltar nada, eu pago todas as contas, eu trabalho muito, e você ainda fala que eu preciso do quê? Né? Então, na maioria das vezes, esse é o discurso. Eu pago Roberto, tudo, eu te dou tudo. Diga. no caso, a criança quando ela é hiperativa, no caso, ela é hiperativa e aí ela se dedica ao extremo, no caso, ela não consegue parar, tem que estar Uhum, fazendo alguma coisa o tempo todo para, tipo, ter uma validação. Ela pode ter isso. sofrido a ferida da traição? A pessoa que é hiperativa, uma coisa legal a sua pergunta. Criança hiperativa, eu tenho muito medo de rotular uma criança de hiperativa. Porque nós
que passamos dos 40 e eu já passei dos 50, nós, na infância, se nós olharmos agora para a nossa infância, nós vamos entender que a gente brincava, a gente aprontava, nós éramos hiperativos. Hoje, a criança não pode ser o que nós fomos na infância, que ela é rotulada de hiperativa. E na rotulagem de hiperativa, toca medicamento na criança. Vamos dar Ritalina para essa criança ficar abobada. Tá? Então é isso que está acontecendo hoje. Outra coisa é o adulto, o adolescente, que é hiperativo. A hiperatividade no adolescente e no adulto é ansiedade. Ou seja, existe alguma coisa dentro deste adolescente, deste adulto, um buraco emocional que não consegue ser preenchido, e para ser preenchido, eu vou me dedicar a alguma coisa. Trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Esta pessoa vai chegar à exaustão e levar o seu time à exaustão. Mas essa exaustão, quando chegar lá na frente, ela é movida por uma necessidade de preenchimento, só que ela não sabe o que eu preciso preencher. Ela precisa provar para todo mundo que ela pode prover. Então, ela é uma pessoa inquieta. Ela não consegue relaxar. Então, muitas vezes, no adolescente e no adulto, a hiperatividade é uma ansiedade profunda que eu preciso entender o que eu estou buscando. Eu estou buscando validação, eu estou buscando aprovação. E essas pessoas, se não tomar cuidado, do ponto de vista psicossomático, e aí eu já emendo, né? Em breve eu vou fazer uma maratona falando sobre psicossomática, do ponto de vista psicossomático, o que quer dizer cada doença ou cada dor que nós temos no nosso corpo. Esta pessoa, né, com o trauma da traição, ela poderá sofrer de problemas cardíacos. Ah, ela vai ter um infarto? Não, não vai ter um infarto. Mas todo mundo que infarta tem ferida da traição envolvida. Quase que a totalidade. Todo mundo que tem a ferida da traição vai infartar? Não. Isso são coisas completamente diferentes. Quem é da velha guarda lembra do comercial do Tostines. Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Então são coisas distintas. Parece ser a mesma coisa, mas não é, tá? Então, a ansiedade que está por trás dessa hiperatividade precisa ser controlada. Esta pessoa precisa enxergar a sua ferida para que a ferida não domine esta pessoa. Consegui te responder, Zilda? Perfeito, Roberto, perfeito. Obrigado. E aí, por último... A Angel fez uma pergunta aí em cima, ó. Deixa eu Angel, voltar vamos aqui. ver. Pra ver se eu não Deixa eu esqueço. voltar também. Peraí. Quem sofre de dependência Isso. emocional, Estelinha, ferida do abandono. Ela pergunta se nessa situação pode sofrer burnout. A pessoa, workaholic, ela é candidata a 100% desenvolver burnout. Sem medo de errar. 100%. Porque ela trabalha até a exaustão e coloca a sua equipe também igualmente em exaustão. Então é uma forte candidata, quase que 100% a desenvolver burnout. Tá? Então é isso que a gente busca minimizar quando a gente fala é preciso entendimento da ferida emocional que cada um de nós carregamos. Ah, Roberto, eu acho que eu tenho as 5 feridas emocionais. Todos nós passamos pelas 5 fases da ferida emocional. Mas, do ponto de vista prático e concreto, tá? Nós vamos ter somente uma ferida primária e uma secundária. É mais comum 90% das pessoas terem 2 feridas fortes, evidentes, do que a gente fala, nossa, eu tenho todas. Você pode até ter todas,
Aí é um caso à parte que nós vamos precisar entender em que momento cada uma das feridas ela se sobressai mais. Mas, do ponto de vista prático, clínico, psicanalítico, a gente costuma observar duas grandes feridas no corpo da pessoa, tá? Mas isso a gente vai falar em outro momento, porque não dá para a gente aprofundar tudo em 1h30, 2 horas de live, tá? Por isso que a gente vai... Eu gosto da homeopatia, porque a gente vai dando gotinhas e gotinhas e o processo vai acontecendo de forma gradual e bem devagar, lentamente, que é assim que precisa ser a cura. Eu demorei 40 anos para tomar consciência desse processo. Não será em 40 horas ou 40 dias que eu vou mudar, mas também não serão em 40 anos que tudo isso vai se transformar. Não. A gente não pode querer a mudança de forma radical, porque agora que eu estou tomando consciência do que foi a minha vida 50 anos até agora. Então a gente precisa ter calma e nós precisamos respeitar e abraçar o processo. É isso que essa geração, quando eu falo essa geração, nós estamos nessa geração, precisamos aprender a conviver e aceitar o processo. Até para fazer um simples miojo precisa de processo. Por mais rápido que seja o miojo, ele precisa de processo e nós precisamos respeitar o processo, tá? E por último nós temos a ferida da injustiça. Vai acontecer ali perto dos 5 até 7 anos de idade, principalmente no que Freud descreveu, o triângulo edípico, o complexo de Édipo, onde a criança vai se ver num jogo, muitas vezes perverso, né? E não necessariamente sempre ela estará no meio de um jogo perverso, onde ela precisa ser a princesinha do papai e ele precisa ser o príncipe da mamãe. Em famílias disfuncionais, em famílias doentes, em famílias neurotizadas, a mãe vai transformar o filho no homem idealizado que ela não enxerga no marido. O pai, vice-versa, tá? Só que a grande questão é o casal. A mulher, a mãe, buscou a imagem do pai idealizada no homem, que hoje é seu marido. Este homem buscou na esposa a imagem idealizada de sua mãe. E quando nasce um filho ou uma filha, esta energia que estava direcionada para o casal é direcionada para a criança. Se for menina, o pai vai tirar toda a energia que estava investida na esposa e vai direcionar para a filha, para que este homem, inconscientemente, pelo amor de Deus, entenda isso. Inconscientemente, nós não estamos falando de perversidade, nós estamos falando de inconsciência. Existe uma ferida dentro do pai, existe uma ferida dentro da mãe também, que precisa ser curada, mas eles não têm consciência, então eles vão direcionar sua energia para a criança. O pai, o homem, inconscientemente vai transformando a sua filha numa princesinha, no modelo idealizado de mulher que ele tem dentro dele. E a mãe faz isso com o filho. O filho ou a filha, no meio dessa disputa, esta criança cresce sentindo injustiçada. Ao mesmo tempo que ela pode sentir que está sendo manipulada, ela também pode sentir que está sendo injustiçada. Por que eu disse manipulada? Normalmente, quem tem a ferida da injustiça pode também ter a ferida da traição. Ou seja, a injustiça junto com a manipulação. Outra coisa, eu estou olhando para fora porque aqui em São Paulo começou a chover. Por incrível que pareça, no frio está chovendo e vai esfriar ainda mais. Outra coisa que pode também despertar a ferida da injustiça. Aquela criança que foi cobrada, muito cobrada, pelos seus pais para atingir uma perfeição. Notas boas na escola,
aquela criança que era exigida, aquela criança que o tempo todo ela era comparada com irmãos do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo, tá? Por que que você me dá tanto trabalho? Eu queria que você fosse igual o seu irmão, igual o seu primo, igual fulano, igual o filho da vizinha. Então ela cresce com essa sensação de que ela precisa ser perfeita para ela ter o amor, o carinho e a proteção do seu pai, da sua mãe. Ela cresce, né? Outra coisa, a criança vai para a escola, jamais ela será boa em tudo. Não existe isso, tirar 10 em tudo, tá? Mas a criança será exigida a tirar 10 em tudo. Tem coisas, olha aí, 37 mil, Mundão está lembrando, vamos bater 50 mil, tá? Tem coisas que a criança vai deixar escapar. E ela vai ser obrigada, exigida a tirar 10, por exemplo, em língua portuguesa ou matemática. Ela tirou 9. E ela vai estudar exaustivamente para tirar 10. Ela vai fazer a prova. Ela chega em casa contente, feliz, esfuziante. E chega para o pai e para a mãe e fala assim, tirei 10 em matemática. Aí ela ouve do pai e da mãe, não fez mais que obrigação. Ou seja, se eu não faço, eu sou criticado. Se eu faço, talvez eu serei criticado. Reforça ainda mais o sentimento de injustiça, tá? Dito isso, agora eu quero que vocês peguem papel e caneta, lápis e caneta e façam algumas anotações. Dá para responder a pergunta da Raquel? Eu não vi a pergunta da Raquel. Ela pergunta assim, o trauma da traição pode ser desenvolvido na adolescência também? Boa pergunta. Essas feridas são desenvolvidas, na verdade não desenvolvidas, despertadas na infância. Na adolescência, ela é reforçada, tá? Mas, se você faz essa pergunta, na adolescência é possível criar essa ferida, né? Na verdade, essa ferida já existe. O evento na adolescência apenas despertou esta ferida. Vou dar um exemplo, para ficar claro para vocês. No meu caso, eu tenho 2 feridas, abandono e injustiça, tá? Quando eu sei que a ferida do abandono está gritando mais que a ferida da injustiça? Quando eu estou com meu filho e acabou o final de semana. Ele vai para a rotina dele, escola, com a mãe dele, e no caminho que eu estou levando ele para a casa da mãe, eu sinto saudade dele. Estou dando um exemplo, tá? Deixa eu ver aqui, tá entrando uma ligação aqui, só um minuto. Deixa eu desligar essa ligação. Quando eu estou levando ele para a mãe, eu já começo a sentir saudade. E um dia, eu já contei essa história aqui, eu conversando, obrigado Angel, eu conversando com ele, eu falei assim, eu já estou com saudade de você, sabia? Ele falou assim, poxa papai, eu estou aqui do seu lado, ele tem 8 anos. Eu falei, eu sei que você está do meu lado, mas eu estou sentindo saudade, né? Aí ele virou para mim, brincando, com um jeito sarcástico dele. Quem conhece o Valentim sabe o jeitinho sarcástico dele. Ele virou para mim e falou assim, papai, eu não tenho culpa se você é carente. Ou seja, quando ele me disse isso uma vez, é claro que eu já sabia. Eu estava com a minha ferida do abandono despertada, né? Despertada. Por quê? O abandono é meu. Para eu não sentir a dor do abandono, eu transfiro para ele essa dor, achando que eu deixando ele com a mãe, ele vai se sentir abandonado por mim. Isso é um pensamento meu, da minha criança. Então a ferida já existe em mim. Ela só é despertada de acordo com os eventos que acontecem. Ela não é desenvolvida na adolescência. Ela é despertada na infância. Até os 7 anos mais ou menos. Depois disso é só uma repetição e um reforço do que acontece com a gente, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer, ter e entender
eu preciso ter consciência do processo. Eu preciso ter consciência e buscar entender e identificar qual é a ferida que está regendo a minha vida até neste momento. Rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Pode ser que eu tenha rejeição com abandono, pode ser. Pode ser que eu tenha abandono com injustiça, pode ser. Pode ser que eu tenha abandono com humilhação, pode ser. Pode ser que eu tenha rejeição com humilhação, difícil, mas pode ter, tá? Pode ser que eu tenha injustiça com traição, injustiça com abandono. Então, são duas, sempre no máximo duas feridas. Mas eu preciso reconhecer as minhas feridas, eu preciso reconhecer qual é a minha máscara. A rejeição é a máscara do escapista, de quem está sempre fugindo de uma situação, daquela pessoa que tem medo do contato, aquela pessoa que tem medo da intimidade. Eu preciso observar em que situações a ferida ela é ativada e a minha máscara entra em ação. Então esse vai ser o exercício que eu vou passar agora para você. O início do processo do que eu chamo de consciência emocional. Vamos lá. A cura acontece. Eu posso me curar de uma ferida? Claro que sim, mas a ferida sempre vai existir em mim. Eu tenho uma cicatriz física, vocês estão vendo aqui a cicatriz próximo do meu cotovelo, aqui. Ela está curada? Está, mas ela está aqui, para sempre no meu corpo, a cicatriz. Com a ferida emocional é a mesma coisa. Ela está curada, mas ela jamais deixará de estar dentro de mim. Assim como o celular, eu posso descarregar, formatar o celular, mas numa perícia forense, eles conseguem entrar no celular e ver exatamente o que tinha antes de ser apagado. É a mesma coisa, é o mesmo processo, tá? Então vamos lá. Aceitação, e todos temos feridas, o problema é conviver com pessoas que tiram o pior de nós. Exatamente, Viviane. E é a partir do momento em que a gente toma consciência deste processo, eu consigo entender o que de fato as pessoas estão buscando em mim e não permito que as pessoas tiranas, sádicas, doentes se aproximem mais de mim. Porque eu estou curando ou às vezes já estou curado. Se eu estou curando, me curando e curado, as pessoas doentes não se aproximam de mim, porque eu consigo identificar. É frequência, é vibração, é padrão. Se eu estou doente, eu atraio pessoas doentes. Se eu estou em processo de cura, dificilmente eu vou atrair pessoas doentes. Ok? Isso é fato, ok? Então vamos lá. O Roberto, Oi. Deixa eu ver quem que perguntou aqui. O Wilson perguntou: é verdadeiro o sentimento de que os filhos do meio são menos queridos que o primeiro e o último? Menos aceito, no caso, menos... Não necessariamente, vai depender da dinâmica familiar, tá? Normalmente, o filho do meio, ele tende a ser, né, do entendimento dele, é um filho menos aceito. Mas isso é entendimento dele. Por quê? Ele não é o mais velho, ele está aqui, e não é o mais novo, porque agora a atenção toda é voltada para o mais novo. Ele apanha do mais velho, ele apanha do pai e da mãe, porque o mais velho apronta e joga a culpa nele. Ele olha para o mais novo, para a mais nova, e vê que todo o carinho e atenção é para o mais novo, mais nova. Na sensação dele, ele acha que ele é menos amado. E aí a gente entra no outro ponto. Eu não tenho essa experiência. Mas quem tem essa experiência de ter mais de um filho, o amor é o mesmo? Não sei, eu acredito que não. O amor é diferente entre eu direcionar para os filhos por conta de afinidades. Não significa que eu não os ame. Eu só tenho um.
então eu não sou a melhor pessoa para falar isso para vocês, tá? Eu tenho Mas, 2 filhos aqui. E a minha certo, filha sempre, a minha filha é a mais nova, né? E ela sempre sempre fala que eu fala, amo mais o Mateus. Ah, pois é, você ama mais o Mateus, mas só que eu falo pra ela assim, ó, não existe um amar mais. A diferença que eu percebo é que tipo assim, ó, o Mateus me ensinou a ser mãe. perfeito, Então, quando eu exato, fui mãe da Jane, eu já sabia o caminho, eu já sabia como nada não era mais novo para mim, não era mais uma novidade. Então, com ele, não é que eu amo mais ele, mas é que ele me ensinou a ser mãe. Então, a gente acaba tendo um sentimento diferenciado, não que o amor é maior. E claro, a gente tem as afinidades, né? Eu e ela exatamente. somos mais Ô, Bruna, cúmplices, nós somos mais próximas do que eu e o Mateus, mas na cabeça dela, eu ainda amo mais o Mateus. Pois é, é uma percepção dela, né? É uma percepção dela. mundão, Oi, mundão, diga. só quero te dizer que tá mamãe e minha prima na tua live. Olha, um beijo para elas. Obrigado, mundão. Obrigado. Por que no início de relacionamento temos a predisposição em ver somente coisas boas da pessoa? Porque a gente idealiza a pessoa. Só por isso. Depois a gente começa, a máscara vai caindo, a gente enxerga a pessoa de verdade, e dependendo da expectativa que eu tinha, eu começo a ter frustração. Então vamos lá. Olha aí a Mundão falando que tem gente nova me assistindo. Obrigado. Práticas iniciais para quem tem a ferida da rejeição, né? Agora que entendemos melhor as feridas e as máscaras, eu vou compartilhar com vocês algumas afirmações que vão ajudar você a fazer essa identificação. E é exercício bem simples, tá? Muito simples. É fácil realizar. Não é fácil a transformação e a aceitação. Lembre-se, tudo que eu vou passar para vocês são ferramentas iniciais de um processo, tá? Este processo de cura emocional depende de muita profundidade. E em breve eu trarei para vocês aqui como que nós vamos aprofundar neste processo, tá? Ô, Roberto, só um Jaco fez instantinho. uma pergunta Oi, aqui. O Arapiraca diga. perguntou ali, ó, os Isso. filhos adotivos podem ter essa ferida potencializada? Depende muito, Arapiraca. Por quê? Quando a criança é adotiva, ela já tem a sensação instalada dentro dela. E não foi você quem despertou, não foi a mãe quem despertou. A criança, quando ela é adotada, ela já traz dentro de si a sensação. O que vai acontecer, a mesma dinâmica. Em algumas situações, nós iremos despertar uma ferida que já existe na criança. Você não vai provocar feridas, a não ser que você pegue uma criança adotada, você adote uma criança antes dos 7 anos de idade. Aí, a dinâmica da família nova que esta criança está entrando possibilitará o despertar da ferida que já existe ou outra ferida. Mas a sua pergunta é, você não vai potencializar. Nós vamos disparar alguns gatilhos, e porque essas feridas já existem dentro desta criança que foi abandonada, que foi rejeitada, tá? Em algumas situações, ela vai se sentir abandonada e rejeitada, não por você, mas você, na dinâmica familiar, vai despertar. Tá? É como se a gente tivesse gatilhos. Alguma situação dispara em você algumas sensações que faz com que você sinta novamente as mesmas coisas. Mas assim, eu estou falando do ponto de vista deste olhar mais clínico psicanalítico, porque todo mundo que foi adotado traz dentro de si a figura da rejeição e o abandono. É nítido. Se você adota uma criança depois dos 7 anos de idade, o processo já foi, entre aspas, concluído, tá? Você só vai disparar esse gatilho e despertar uma ferida que já está instalada dentro dela, ok? Então vamos lá.
Lembre-se, né, que o que eu estou passando aqui para vocês é apenas uma prática simples de início e vai necessitar aí um aprofundamento posterior. Mas é melhor alguma coisa do que nada. Tá? Vamos lá. Afirmação para quem tem a ferida da rejeição. Anotem aí, independente se você não tem a ferida da rejeição, anote esta frase. Eu tenho o direito de existir. Eu tenho o direito de existir. Eu me aceito e ocupo meu espaço no mundo. Essas duas frases para quem tem a ferida da rejeição. Eu tenho o direito de existir, porque dentro da pessoa que tem a ferida da rejeição, ela acredita que ela não deva existir. Outra coisa, eu me aceito e ocupo o meu espaço no mundo, com valor e com muita dignidade. Nossa, mas que frase simples. Para quem tem a ferida da rejeição, não é simples. E vocês vão sentir na pele as próximas frases. Durante o dia, né? Isso é para vocês entenderem como é que vocês farão isso. Durante o dia, observe quantas vezes você some ou evita se posicionar diante de determinadas coisas, situações, pessoas. Só observe. Se esse é o seu medo de se posicionar, de defender a sua ideia, de enfrentar situações. Então, você só vai observar. Escolha uma situação. Posso? Eu tenho o direito de existir. Ok? Depois, se vocês quiserem, eu posso... Tem até um vídeo que eu gravei esses dias. Eu posso republicar para vocês, colocar nos stories esse vídeo. Eu vou colocar nos stories, assim que acabar essa live, eu vou colocar nos stories o vídeo com essas frases que eu estou colocando aqui para vocês. Aí facilita ainda mais o entendimento, tá? Então vamos lá. Escolha uma pequena situação onde você normalmente se retrairia, se fugiria, se esconderia, tá? Pode ser, por exemplo, manter o contato visual. Quem tem o trauma da rejeição tem dificuldade de manter o contato visual. Perceba como será difícil para você olhar nos olhos da pessoa. Porque você não está acostumado a olhar no olho da pessoa porque você acha que não merece existir. Eu tenho o direito de existir, eu me aceito e ocupo o meu espaço no mundo. A Azildinha colocou aí, tá? E caso você consiga, celebre esta pequena vitória, que para você vai ser um grande passo. Lembra aquela frase? Né? É apenas um passo para a humanidade? Né? Aquele passo, aquela pegada na lua é um passo para a humanidade? É a mesma coisa. Tá? Olhe-se no espelho. Aí eu quero ver você dizer que é fácil. Olhe-se no espelho e diga, em voz alta, olhando nos seus olhos, eu me aceito. Eu ocupo lugar no mundo. Eu tenho o direito de existir. Não é fácil. Esse é o grande desafio. É olhar no espelho, no mínimo, uma vez por dia, e fazer esse exercício com essas frases. Você vai ver a dificuldade que você vai ter no começo. Não desista. Insista. Ok? Então, agora nós vamos falar da ferida do abandono. A frase é, lembrando, eu tenho um vídeo que eu vou colocar nos stories com essa frase, assim que terminar a live. Já está aí no meu perfil, mas eu vou destacar para vocês. Eu sou capaz de me nutrir e me apoiar. Sou capaz de me nutrir e me apoiar. Por quê? Porque quem tem a ferida do abandono está sempre buscando apoio externo. Ele acredita ou ela acredita que ela não se basta, ela não é capaz de realizar as coisas por ela. Frase:
Eu sou capaz de me nutrir e de me apoiar. Minha felicidade vem de dentro de mim. Minha felicidade vem de dentro de mim. Ela não está fora. Tá? E aí é a pá de cal para quem tem a ferida do abandono. Eu sou capaz de me nutrir e de me apoiar. Minha felicidade vem de dentro de mim. Isso, Zilda, obrigado. E a terceira frase para quem tem a ferida do abandono. Eu aprecio a minha própria companhia. Ai, essa é difícil. Porque quem tem a ferida do abandono está sempre necessitando de companhia e tem muita dificuldade da sua própria. Então, e não se sinta mal por isso. Nós estamos aqui num processo. Nós estamos aqui num caminho. Nós estamos trilhando uma jornada. Ok? Eu aprecio a minha própria companhia. E aí, como é que nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer para esse exercício acontecer. Note todas as vezes que você busca validação externa para algo que você quer fazer. E aqui eu vou cutucar muitos de vocês que estão aqui na live. Note quantas vezes você quis abrir a sua própria live e você inventou um monte de desculpas. Quantas vezes você pensou em abrir a sua live e você pensou assim, quem poderia abrir a live comigo? Quem poderia estar comigo na live? Porque você precisa de aprovação externa. Eu não estou dizendo que você precisa fazer live sozinho. Eu não estou sozinho. Está aqui a Angélica, a Zilda, a Rose Mundão, aqui na janela. Vocês que estão aqui na barra de rolagem, eu não estou sozinho. Nós estamos fazendo esta live junto. Mas eu já tive essa dificuldade de abrir a live. Porque eu precisava de apoio externo. Não significa que eu recuse o apoio externo. Não. Eu preciso tomar consciência deste processo para aceitar a ajuda externa. Ok? Certo, mundão? Isso. Vamos lá. Planeje e realize uma atividade pequena, sozinho, sozinha. Tamo junto. Obrigado, Josi. Que você realmente gosta de fazer e quer fazer. Uma pequeníssima, não precisa ser a live, porque live não é algo tão pequeno. Requer muita coragem, porque você estará exposto, exposta. Ok? Então vamos lá. Tomar café? Ah, tomar café eu tomo todo dia. Será que você toma café todo dia? Ou você engole o café? Você aprecia o café? Quando você dá suas goladas no café, você olha para a praça, você fica ouvindo o cantar dos pássaros, você contempla alguma coisa que você goste ou você está sempre correndo? Pega, engole o café e vaza. Caminhar no parque, ouvir música com você. A música que você gosta de ouvir, não a música que você é obrigado a pôr porque todo mundo gosta, menos você. Mas como você tem dificuldade em dizer não, você acaba sempre fazendo o gosto da outra pessoa menos o seu. Falei, tô leve. Ok? Então, essas são algumas das características que você precisa observar. Foque em desfrutar esses pequenos momentos com você. Com você. Você precisa disso. Você precisa descobrir a pessoa maravilhosa que você é para você. Porque você já foi a pessoa maravilhosa para todo mundo e esqueceu de você. Já chegou ou já passou da hora de você dar o seu devido valor. Antigamente eu era assim, sempre estava correndo na esteira. Ou seja, correndo na esteira, a gente não chega a lugar nenhum, porque a esteira hoje nas academias me lembra muito a roda de hamster nos laboratórios. O ratinho fica correndo e não sai do lugar.
Você só acelera o seu coração, faz um cardio ali gostosinho, mas você não chega, né? Então é uma analogia que eu estou fazendo, tá? Então vamos lá. Antes de pedir ajuda ou opinião para alguém, pergunte a si mesmo, a si mesma: o que eu realmente quero ou preciso? Antes de pedir a opinião e ajuda, eu quero abrir uma live. Antes de abrir a live, responda essa pergunta: o que eu realmente quero e preciso? Quando essa resposta for dada a você, aí você busca a resposta externa para ver se está cruzando a informação. Ok? Perfeito? Não é fácil, mas é importante realizar. Vamos lá. Olha o tap-tap na telinha, 58 mil coraçõezinhos. Vamos tentar chegar a 100 mil nesses 14, 15 minutos que restam para concluir a nossa live. Quem traz a ferida da humilhação? Ah, mas como eu sei que eu trago essa ferida e eu não peguei a live do começo? A frase que você tiver, o exercício que você tiver mais dificuldade, ali está a sua ferida. Ah, eu valorizo a minha companhia, eu gosto de ficar sozinho. Teoricamente, a sua ferida não é do abandono. Ou já foi, e você já superou essa fase, você passou pela solitude e ficou tranquilamente vivendo a sua companhia, tá? Então vamos lá. A partir deste momento, a afirmação-chave para quem traz a ferida da humilhação é: anote aí, Zildinha. Eu me respeito, me valorizo, me permito sentir prazer sem culpa. Porque quem traz a ferida da humilhação está, entre aspas, proibido ou proibida de sentir prazer. E quando eu falo prazer, prazer na vida, em todos os aspectos e sentidos, tá? Eu me respeito, me valorizo e me permito sentir prazer sem culpa. Lembrando, essas frases estão no vídeo que eu gravei essa semana. Eu estabeleço limites saudáveis e cuido das minhas necessidades. Eu estabeleço limites saudáveis e cuido das minhas necessidades. Me respeito, me valorizo e me permito sentir prazer sem culpa. Isso aí, Angélica, obrigado. Eu estabeleço limites saudáveis. Obrigado. Olha aí a prima, os user 6221. Beijo, prima do mundão. Eu respeito os limites saudáveis, estabeleço, perdão, os limites saudáveis e cuido das minhas necessidades. O exercício é simples, além dessas frases. Perceba quando você se coloca sempre em último lugar. Deixa as outras pessoas primeiro. Depois eu penso em mim, né? Ou seja, assumindo responsabilidades que não são suas. As suas, você adia. Então você resolve o problema das pessoas e as suas, os seus, você vai adiando. Diga não. Aprenda também a dizer não a um pequeno pedido que te sobrecarregaria. Vou dar um exemplo. Tirar o lixo. Botar o lixo para fora. Ó, o lixeiro tá para passar. É, de verdade. Pelo menos aqui na cidade onde eu moro, ele passa de segunda, quarta e sexta. Ó, o lixeiro já vai passar. É, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho ele passa. Você não precisa dizer não. O fato de você não fazer o que todo mundo já está acostumado que você faça é um não que a pessoa recebe. Você não tirou o lixo? O lixeiro já passou. Eu moro sozinho nessa casa? Por que tem que sempre ser eu a tirar o lixo? Você disse não sem dizer não. Escutou, prima da mundão?
Por que você tem sempre que tirar o lixo? Você mora sozinha? Para de assumir responsabilidades que não foram delegadas a você. Você se colocou nessa situação, ok? Você se colocou. Então, para. Senão o titio aqui vai ficar bravo com você. Tá? E nem é sobre lixo. Mas a gente faz ali um paralelismo, né? Da humilhação, Arapiraca. Humilhação. Essas frases que a Angélica colocou. Eu aprecio isso, eu aprecio a minha própria companhia. Depois, Raquel, eu vou colocar nos stories o vídeo que vai falar todas as frases, tá? Fique tranquila. Depois você vai ter todas as frases ali no vídeo dos stories, tá bom? E aí depois você procura o vídeo ali no feed, né? No perfil. E ali você assiste quantas vezes você quiser, pausando ali para anotar todas as frases, tá bom? Diga não a um pequeno pedido que vão fazer a você. Ou delegue uma pequena tarefa que você normalmente faria. Aí é mais difícil. Delegar uma pequena tarefa. Porque todo mundo está esperando você fazer e de repente você delega essa tarefa. Então comece a não fazer, a delegar. Eu vou tirar o lixo somente na segunda-feira. Todos entenderam? Eu assumo o lixo só de segunda-feira. Por quê? Porque como eu tirava segunda, quarta e sexta, deixa segunda-feira, porque vai acumular o lixo do final de semana, deixa que na segunda-feira eu tiro. Quarta e sexta não conte comigo. Você já delegou tarefa, tá? Ok? Reserve 15 minutos do seu dia para fazer algo puramente por prazer e bem-estar sem se sentir culpado ou culpada. 15 minutos. Não é muito tempo, tá? Mas 15 minutos é algo que você vai conseguir fazer. Agora, ferida da traição. Nós estamos indo para quase concluir a nossa live. 62 mil tap-tap já foram dadas aí na telinha. Ferida da traição. Eu confio na minha capacidade de lidar com o inesperado. Eu confio na minha capacidade de lidar com o inesperado. Inesperado. Eu escolho soltar o controle onde não é necessário e essencial. E me permito confiar em mim e nos outros de forma equilibrada. Vou repetir. Eu escolho soltar o controle naquilo que não é essencial. Porque a pessoa que tem a ferida da traição é o controlador, a controladora. Centraliza tudo, tudo tem que passar por ela. Ela chega cansada do trabalho, ela tem que lavar a louça, ela tem que preparar a comida, ela tem que recolher o lixo, ela tem que varrer a casa, ela tem que dar banho na criança. Tanto homem quanto mulher hoje, essas atividades não são necessariamente a mãe, mas eu estou falando da pessoa. A pessoa se sobrecarrega porque ela quer controlar, ela quer ter o controle de tudo. Relaxa. Solta. Eu confio na minha capacidade de lidar com o inesperado. Eu escolho soltar o controle onde não é essencial e me permito confiar, tanto em mim quanto nas pessoas. São frases simples, né? Obrigado, Pan. E esse, na verdade, é o meu objetivo com essas lives. A gente sabe que são pequenas dicas que nós damos em todos os nossos encontros, mas eu fico muito feliz que essas dicas estejam surtindo, né, efeito. Eu fico de verdade muito feliz. Obrigado aí pelo feedback. Pan, beijo. Vamos lá.
Exercício básico. Olha, bundão. Obrigado pelo TikTok, o apitinho do TikTok. Exercício básico para quem tem a ferida da traição. Escolha uma pequena situação onde você normalmente tentaria controlar tudo e de forma consciente. Solte. Deixe que outra pessoa faça. E não sofra, porque o resultado não será o mesmo resultado que você teria se você estivesse fazendo. Mas na medida em que você solta, você tira a sobrecarga de você, né? Arapiraca. Sabe por que, Arapiraca? Eu assisto você em alguns vídeos, né? E vejo o formato do seu corpo. Você tem a ferida da traição, né? Talvez um pouquinho com injustiça, ok? Só pelo formato do seu corpo, eu vejo que você tem um pouco de traição e um pouco de injustiça, né? Por quê? Os seus ombros são mais largos, né? Você tem um ombro largo e vai afinando, né? E ao mesmo tempo você tem um peitoral não tão desenvolvido, mas um peitoral um pouco trabalhado, onde a musculatura é um pouco visível. Então você traz um pouco da traição e da injustiça também. Talvez mais injustiça. Você seja uma pessoa controladora do ponto de vista da injustiça. Obrigado, Regina. Tá bom? Mas pega, né? Então, quando pega, é ali. É ali que está a raiz, tá? Ô, Mundão. Então vamos lá. Oi, Mundão. diga, Mundão. Dá uma orientada aí como é que faz o tap-tap, porque mamãe, minha prima, tem gente que não sabe o tap-tap. Eu acho que deve ter outras pessoas. Aí dá uma... Muito bem, ó. Você vai tá na tela, você pode clicar aqui no rosto do apresentador, dando tap-tap aqui na telinha. A minha telinha está desligada que o meu telefone auxiliar bugou, tá? Mas é só dando tap-tap aqui que o coraçãozinho vai subindo, tá bom? Obrigado, Mundão. Então vamos lá. Pode ser delegar uma tarefa sem supervisionar os passos que a pessoa está fazendo. Olha, faz um favor para mim, enquanto eu limpo a casa, você pode lavar a louça e preparar o arroz? Solta. Vai cuidar da casa. O arroz vai sair de alguma forma. Vai cuidar da casa, tá? Pratique ouvir ativamente alguém sem interromper. Ouça. Pratique a escuta ativa. A pessoa que tem o trauma da traição é aquela pessoa que normalmente, de forma inconsciente, quer sempre ter razão em tudo, porque são pessoas que acham que já sabem tudo e então já sabem a resposta que precisa dar. Calma. Deixa a pessoa falar, o que ela, na verdade, ela precisa é só desabafar. Fala, escute. Pratique a escuta ativa, tá? Planeje sua resposta enquanto o outro fala. Mas não fique pensando na resposta e esquece do que o outro está falando. Não, escute. Esteja atento, presente. Porque a pessoa, às vezes, só precisa ser ouvida. E para de querer ter razão em tudo. Busque a felicidade. É melhor ser feliz do que ter razão sempre. Tá? E por último, nós temos a ferida da injustiça. Para a gente fechar, isso, eu sempre faço tudo, estou soltando e deixa os outros fazer. Isso, deixa os outros fazer. Você não precisa fazer tudo. Quem escuta é o que mais precisa ser ouvido. E às vezes a pessoa, né, que fala precisa ouvir mais. Ok? Pessoas com a ferida da injustiça. Eu me permito ser humano. Ah, como assim? Agora buguei. Eu me permito ser humano. Porque quem traz a ferida da injustiça tem dificuldade de aceitar o erro. Se culpa porque errou. Lembra da infância? Que você tinha que tirar 10 em tudo?
Na vida adulta, você acha que você tem que ser bom em tudo. Você não pode errar. E o erro faz parte do aprendizado. Ok? O erro faz parte do aprendizado. Eu acolho as minhas emoções com gentileza e me permito ser flexível. A ferida da injustiça faz com que nos afastemos das nossas emoções. Por isso que a primeira frase, eu me permito ser humano. Porque quem é humano tem emoção. Eu acolho minhas emoções com muita gentileza e me permito ser flexível. Relaxa. Se você não quer lavar louça hoje, deixa a louça para amanhã. Relaxa. Vai dormir sem culpa. Obrigado, mundão. Então, são frases simples, mas que quem traz a ferida da injustiça, tá? É algo difícil. Por quê? A ferida da injustiça traz a rigidez de caráter, tá? E quando eu falo de tudo isso que nós estamos conversando, a segunda frase, meu amigo, eu acolho minhas emoções com gentileza e me permito ser flexível. Ok? Então, essas pessoas têm uma autocrítica muito forte. Então precisa relaxar, deixar fluir. Seu perfeccionismo e sua dificuldade em lidar com erros é muito grande. As pessoas erram e essas pessoas não permitem um erro da outra pessoa porque não se permite errar. Então, não esqueça, você é humano e a outra pessoa também é humana. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Você não é máquina e nem o outro é máquina. Você vai errar. Máquina erra, máquina quebra, máquina se desajusta, toda hora a gente tem que ajustar a máquina. Máquina dá problema, não liga. Máquina é máquina. Você não é máquina. Permita fazer uma tarefa de forma boa o suficiente. Existe uma frase que a gente costuma falar, para quem lida, eu lido muito com o universo da tecnologia, com os meus colegas e pares, e na área do desenvolvimento de sistemas, redes, etc. Eles dizem assim, antes feito que perfeito. E uma regra que eu coloco para os meus alunos é, aprenda que o pronto não é acabado. Quem tem a ferida da injustiça quer acabar. O acabar é atingir a perfeição. Antes de atingir a perfeição, você pode perder o time. Você pode perder oportunidades. Antes feito que perfeito. Faz. Depois você vai aprimorando e ajustando. Ok? Então, permita-se fazer uma tarefa de forma boa o suficiente em vez de buscar a perfeição. E uma coisa extra para quem traz a ferida da injustiça. Identifique uma emoção que você esteja sentindo, mesmo que desconfortável. Pode ser agora ou pode ser na realização do exercício, tá? E apenas permita senti-la, só. Não julgue. Não entre em processo de julgamento, só sinta. Que emoção você sente ao realizar esse exercício, ao abrir mão do controle, ao abrir mão da perfeição? Você vai falar assim, não, mas não ficou tão bom. Ficou bom. O suficiente para que a tarefa seja concluída. Antes feito que perfeito. Ok? E permita sentir esta emoção. Para a gente fechar, e as pessoas, as pessoas que
acreditam que sabem de tudo, depende muito, Karina. Elas podem tanto ter a traição quanto a injustiça. Normalmente é traição. As pessoas que sabem tudo, tá? Normalmente é a traição. A ferida da traição, tá? Para a gente encerrar esse tema, né, da nossa live, eu quero dizer para vocês assim algumas palavras para a gente concluir. E que palavras seriam essas? Essas lives que eu venho realizando, ou esta propriamente, né, a terceira, obrigado, são sugestões iniciais. Aqui a pretensão não é aprofundar, não dá para nós aprofundarmos questões, porque são coisas muito complexas, e as dicas que eu tenho passado e tudo que eu tenho mostrado para vocês nessas lives são dicas pontuais, iniciais de um processo de tomada de consciência e desenvolvimento do que eu chamo de consciência emocional. A prática constante, por exemplo, desses exercícios, dessas afirmações que eu passei para vocês, e a repetição disso, né, é que trarão mudanças, não a curto prazo, a médio e longo prazo, mas você vai começar a observar pequenas mudanças, pequenas alterações de imediato. Não abandone o processo. O processo é importante. Não abandone este processo. Entenda o processo. Eu demorei 30, 40, 50, 60 anos para descobrir que eu tinha uma ferida emocional, uma sensação de que eu fui rejeitado, abandonado, humilhado, traído ou injustiçado. E não será na semana que vem que você vai se libertar disso. Você vai entender, trazer a consciência para o seu convívio, acolher, abraçar e integrar a sua consciência. E, repito, assim como essa cicatriz vai me acompanhar para sempre e um dia ela foi ferida, com a emoção é a mesma coisa. Eu tomei consciência da minha ferida emocional, do meu trauma emocional. Esta ferida é minha para sempre. Só que agora eu entendo o porquê que eu ajo de determinadas formas. Eu vou agir de forma consciente ou eu vou, a partir da consciência, fazer algo diferente. Eu vou ter poder de escolha. Eu não serei conduzido pelo meu trauma. Eu gerenciarei a minha ferida emocional com sabedoria e não como criança, mas sim como adulto que sou. É isso que eu tinha para passar na live de hoje. Já estou preparando algumas surpresas para vocês. Elas vão retornar sempre, meu amigo. Elas vão retornar sempre. Mas você fala, opa, olha a minha ferida de novo aqui gritando dentro de mim. Calma, ferida. Quem está no controle sou eu. Eu sei que eu não confio nas pessoas por conta da minha ferida, mas vou dar um crédito para você. Isso tudo é pensamento. Você não precisa ficar verbalizando. Vai lá, pode fazer. Eu fico aqui apoiando. Qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. Não saia fazendo para a pessoa. Deixa a pessoa ganhar autonomia da forma como você está ganhando. Ela sempre vai vir. Eu sempre vou entregar o meu filho para a mãe dele quando ele está comigo e vou voltar chorando da casa da mãe dele porque eu já estou com saudade do meu filho. Eu tenho consciência de que é a minha ferida, a minha criança que se sentiu abandonada na infância. Isso vai mudar? Talvez um dia mude, mas por enquanto não mudou. E eu choro todas as vezes que eu deixo ele na casa da mãe, porque eu sei que eu só vou vê-lo a cada 15 dias ou pelo celular. É a ferida. Não passa. Tá? Não passa. Beleza? Gente, muito obrigado. Obrigado pela companhia, pelo carinho, pelos presentes, pelo compartilhamento, pela audiência, pelas curtidas. Obrigado pela contribuição. Obrigado e nós vamos continuar juntos aqui na plataforma, nos vídeos, nas interações, nas conversas. Daqui a pouquinho eu vou colocar nos stories o vídeo com as frases de afirmação, tá? Para quem quiser ouvir, clique lá nos stories, ele é direcionado para o meu perfil e ali você pode
assistir, parar, anotar com essas frases que eu coloquei para vocês aqui na live, tá bom? Beijo para vocês, um excelente, abençoado final de semana, fiquem com Deus e até a próxima live na quarta-feira que vem. Beijo, até mais!